de uma doença respiratória que afeta milhões de brasileiros. Sobre esse assunto, Letícia Silva conversa agora com o especialista em relação a um tema que preocupa muita gente que sofre com esse problema. Alô, Letícia? Tribuna Livre. É verdade, viu? Muita gente aí são acometidas por causa da asma, né? Vale lembrar que no Brasil são cerca de 20 milhões de pessoas que têm asma. E no mundo são cerca de 260 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente, né? Inclusive existem casos em que a pessoa tem asma, mas não sabe, até porque não é só o cansaço que é o sintoma principal, existem outros sintomas também. E para tirar essas dúvidas, a gente vai conversar agora com a doutora Gerlânia Simplício, que é pneumologista. Doutora, bom dia. Como eu falei no início, né, algumas pessoas têm asma e não sabem, né? Bom dia. Bom dia, é verdade. A asma, ela é uma doença crônica, é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Como você bem falou, o número de casos são muito relevantes, né? E hoje a gente considera a asma como a terceira ou quarta causa de internamentos devido às crises. Então, muitas vezes as pessoas têm a crise de falta de ar, vai na emergência, trata e acha que a asma já resolveu e não sai com o diagnóstico correto. É só a falta de ar que caracteriza que a pessoa tem a asma? Tem outros sintomas também? Sim, além da falta de ar, ou chiado no peito, ou aperto no peito, tem um sintoma que chama a atenção, que é a tosse crônica. Geralmente essa tosse é seca ou pode ter alguma secreção ou expectoração esbranquiçada, podendo ter também aperto e dor no peito para respirar. Doutora, como é que é feito esse diagnóstico? Além de observar esses sintomas, tem algum diagnóstico específico que a pessoa vem no hospital, por exemplo, e precisa fazer para poder diagnosticar que ela tem asma? Sim, além dos sintomas, o diagnóstico da asma tem os sinais clínicos, temos exames complementares. Um dos exames muito importantes é a espirometria, que é um exame que mede o fluxo de ar e dá a quantidade de ar que fica, na verdade, sendo exalada, que essa paciente expira e mede essa quantidade de ar e ainda diz o grau da doença e ainda revela se há resposta ou não ao medicamento que a gente chama de broncodilatadores, um corticoide inalatório, que são as bombinhas. Essas bombinhas, elas têm que ser prescritas, né? Então, ou seja, qualquer pessoa dizer, eu estou cansada, eu vou tomar uma bombinha, não pode. Isso, as bombinhas, os broncodilatadores, os corticoides inalatórios, que são as medicações especialmente prescritas para asma, ela realmente tem que ser prescrita, tem que ser orientada como usar essas bombinhas, esses inaladores, né, respiratórios que a gente chama broncodilatadores e corticoide inalatórios. E não faz mal desde que seja prescrito, orientado e o diagnóstico esteja correto. Doutora, agora uma dúvida muito recorrente, né? Com relação aos sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças? Sim, a asma brônquica, que ela geralmente é uma doença alérgica, pode não ser também alérgica, ela pode ser confundida com as doenças que dão cansaço, como doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardíacas, algumas doenças que acometem pessoas que são alérgicas, atópicas, né? Tem rinite, tem sinusite. Também tem, às vezes, falta de ar por conta da obstrução das vias aéreas superiores. Aí, doutora, obrigada pela participação aqui com a gente, parabéns pelo trabalho e fica o alerta, tá? Se você sente algum desses sintomas que a doutora explicou aqui, é importante que você procure um profissional, um pneumologista. Como eu falei no início, aqui no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas têm asma, inclusive algumas nem sequer sabem. Então, procure um médico, que é o mais recomendado. Ilvan, é com você. Bom tema, importante demais isso. Eu tenho uma pessoa próxima que tem um problema de asma, meu amigo, quando dá crise é um negócio aterrorizante, né? Rapaz, imaginou você procurar e não tem, eu vi várias vezes. Tem que se cuidar, tem que ter o acompanhamento médico, não é brincadeira a asma, é um problema muito sério que acomete todas as idades, né? Se você não cuidar, vai se agravando, depois termina num problema mais grave, mais sério para a sua saúde, né? 7h10 agora, 7 horas e 10 minutos. Olha,